Desde muito tempo, o mosquito Aedes aegypti é apontado como o principal inimigo da saúde pública. Hoje, ele pode transmitir no Brasil uma série de doenças, como dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus, causando até casos de microcefalia em fetos e recém-nascidos. Trazemos uma matéria mostrando as principais ações dos agentes de endemias brasileiros para conter a proliferação deste grande vetor. Bom dia a todos, estamos aqui em uma residência no bairro Sumaré, acompanhado dos agentes de endemias, no intuito de acompanhar as atividades desenvolvidas pelo agente de endemias. Kaline, quais as atividades desenvolvidas? Nosso trabalho especifica em tratar cada depósito, verificando, eliminando os possíveis focos encontrados em cada residência e também mostrando à população o risco que se corre em ter um foco em sua residência. Fazendo nosso trabalho, focando mais o nosso trabalho na parte educativa, que é o que realmente vai funcionar. Então a gente verifica-se no quintal, tem garrafas, se tem latinhas, se tem pneu, né, Leandro? Se tem caixas d'água, né, o pessoal geralmente deixa exposto, não tem o processo de limpeza. Então, infelizmente, esse tipo de depósito de água que a gente encontra bastante, na maioria das casas, a gente encontra o foco. A gente tenta frisar bem, orientar bem, pegar no pé do proprietário que o que vai funcionar é ele manter os reservatórios de água bem vedados, sempre limpos, fazer aquela limpeza semanal, lavando com esponja ou escovão e mantendo totalmente tampado. O nosso trabalho diário é esse, mostrar à população que se cada um fizer a sua parte, né, contra esse mosquito, nós seremos muito mais fortes do que ele. E tendo em vista essa grave epidemia da dengue, da zika e da chikungunya na região, como vocês fazem a identificação desse vetor? Esse trabalho é identificado através do primeiro contato, quando a gente entra na residência e verifica os seus depósitos, verificando os possíveis focos que há na residência. A gente identifica na água a larva. Nós caracterizamos, como já foi dito, o depósito aberto, né? Ele aberto, ele exposto à água de chuva, até mesmo do cotidiano do morador, ele pode ser um possível criador. E isso leva a nós perceber que a população, por ser carente de água em Mossoró, leva a se ter depósitos a céu aberto, né, sem aquela proteção adequada, sem a vedação adequada para a proliferação do mosquito. Frequentemente nós recebemos a visita dos agentes de endemias, então eu gostaria de saber se essa visita ela é realizada em 100% das residências. Sim, a gente trabalha 100%, né, de casas determinadas pelo Ministério na quantidade de zoneamento e também por áreas a ser trabalhadas. Aline, você poderia nos mostrar um pouco sobre o trabalho do agente de endemias? Sim. Ok, então vamos acompanhar um pouco a supervisora dos agentes de endemia, Kaline Lígia, assim como Isabela e Oleandro. Como você consegue identificar visualmente a larva do mosquito Aedes? Característica física das larvas, né? A larva do Aedes aegypti ela é um pouco mais fina, alongada, né? Característica um pouco esbranquecida. E tem o Culex, que ele é um pouco mais, um pouco menor que ela, né? E um pouco mais larga. E geralmente ela se torna bem peluda. A gente vê que ela tem um processo de pelo um pouco a mais do que o do Aedes aegypti. Então, assim a gente conseguindo identificar. Também uma característica bastante visível é essa movimentação. Ela se movimenta em forma de S, né? Onde a gente vê essa movimentação ao subir, onde eles vão
ter acesso à respiração, né, no início da... Essa movimentação, ela é bastante característica do Aedes, certo? A muriçoca não tem. Esse criadouro, ele identifica como um risco para a sociedade. Não deixa de ser o risco que todos nós estamos correndo, tanto o morador quanto a população. Então a gente mostra à população esse risco que traz para cada um de nós um depósito desse com larvas do Aedes. Quando encontra assim, a reserva com bastante água, a gente trata essa reserva de água do morador. Mas quando encontra uma realidade dessa, com pouca água, a gente incentiva o morador a eliminar essa água. Ao eliminar a água, o morador tem aquele poder de estar lavando, esfregando o seu depósito para a retirada dos possíveis ovos existentes. Kaline, como é feita a notificação do foco coletado? Certo. No levantamento de índice de amostra, é feito todo o processo da coleta, levado ao laboratório para que seja realizada essa notificação, certo? A gente identifica cada larva com a sua especialidade entre a larva e pupa e é encaminhado para o laboratório, onde eles fazem toda a parte técnica em mostrar para o Ministério Público o índice que encontra a cidade de Mossoró. Isso. Após a confirmação se realmente aquela casa deu índice positivo, feito o retorno a essa casa explicando que realmente a comprovação do foco foi positiva nessa residência. Na parte interna da casa, quais são os ambientes que vocês visualizam e que é um possível foco? Na parte interna da casa a gente pode encontrar banheiros, né, como ralos, pode ser também em caixa de gorduras utilizada como água de banho, essas coisas assim, então ela vai acumular água, uma água mais limpa. Então todos esses processos a gente encontra e também especificamente muito em pote, né? Então o pessoal ainda tem aquela velha maneira de utilizar pote dentro de casa, então a gente encontra também bastante em pote. A gente vistoria também as geladeiras, né? Na Isso. parte de trás da geladeira, aquelas bandejas próximas ao motor da geladeira. As bandejas dos gelados. A gente também verifica as caixas de ar-condicionado, umas caixas antigas, para verificar se elas realmente têm os furinhos para a água escoar ou se ali está empoçando água e possa ser um possível foco. É um caso de encontrar lava dentro do pote, que o pote nas residências normalmente é usado para água de consumo próprio. Então, qual orientações que vocês dão quando se encontra lava nesses ambientes? A orientação de qualquer recipiente de água ele é o mesmo, certo? Fechamento e limpeza. Durante o regime chuvoso daqui do estado, essas visitas são mais intensificadas durante o início do ano, durante o período de reprodução? Não, ele é para ser um processo só, durante o ano. Você encontra um foco de dengue, de mosquito Aedes aegypti numa residência, você encontrei um foco e 3 meses depois você retorna a essa residência, vocês frequentemente reencontram novamente o foco ou muitos desses focos são erradicados? Frequentemente a gente encontra. Infelizmente, a gente tem um processo educativo ainda da população, a maioria infelizmente ainda é um pouco semi-analfabetas, e elas não conseguem compreender que esse aqui é um problema. Muitos ainda têm como o Zika, né? Não como a doença, mas sim como o mosquito. Então eles acham que o Zika é o mosquito. Não. Então a gente tem várias deficiências. A principal deficiência que a gente temos é o quê? Falta de corpo humano trabalhando no ambiente, certo? Então a gente hoje aqui deslocado de outra zona para vir para cá para poder fazer esse trabalho. Então se não tivesse essa mão de obra, não temos Então, pessoal, agradecemos a participação dos agentes em endemias cedidos e vamos fazer a nossa parte diante de uma epidemia tão grave que está acontecendo no nosso município de Mossoró. Vamos eliminar o vetor transmissor dessas doenças. Faça a sua parte. Cada população, e só quem vai evitar realmente é a população. A população tem que estar, não.